Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão. Pois é, hoje às 5 horas da tarde, com transmissão da Rede Globo para parte da rede, o Vasco vai até o Mineirão enfrentar o Cruzeiro pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo decisivo. Não é um jogo decisivo para o Vascão, né? Tá longe disso, o que não é de maneira nenhuma algo ruim. Muito pelo contrário, né? Se a gente for relembrar os últimos anos do Vasco aí, onde a gente sempre chegou no final da temporada sofrendo, tá agora tranquilo, sabendo que o Vasco aí não tá correndo risco de nada, é muito bom sinal. Vamos lembrar aí, né? Ano passado, a gente chegou na última rodada da Série B, ainda dependendo de resultado para subir. Tem noção disso? Que é chegar na última rodada correndo risco de permanecer na Série B? Sofrimento demais. No anterior, 2015, também, né? Rebaixamento, então nem precisa falar. Chegamos até a última rodada sofrendo, acreditando que podia escapar para no final cair. 2014, outra campanha de Série B terrível pra gente. Chegamos ali na penúltima rodada, só fomos garantir o acesso na penúltima rodada. Um empate sofrido no Maracanã, que, não se enganem, se a gente não tivesse conseguido aquele empate ali e fosse para a última rodada, jogando contra o Avaí, lá na ressacada, amigo, eu não sei não, hein? Era capaz da gente ter permanecido na Série B. 2013, outro rebaixamento, outro sofrimento até o final, né? Ainda terminou com aquela confusão lá em Joinville, briga entre a torcida do Vasco e a do Atlético Paranaense, então mais um ano de sofrimento. Quer dizer, o último ano tranquilo do Vasco, quando a gente chegou nessa altura aí da temporada sem se preocupar com nada, foi em 2012. Tem muita molecada nova aí que acompanha o canal que nem devia acompanhar o Vasco naquela época, quer dizer, nem sabe o que é chegar nessa altura da competição sem estar sofrendo com alguma possível consequência do time. Claro, o ideal fosse que a gente estivesse terminando aí a temporada que nem a gente terminou em 2011, né? Que é chegando até a última rodada do campeonato, disputando o título, é isso que a gente quer ver. Não deu esse ano, quem sabe ano que vem, com uma nova presidência, com um novo comando. É um pouco otimista demais, mas nunca se sabe, né? Pô, Felipe, como é que você tá falando que não vale nada esse jogo? O Vasco tá disputando vaga na Libertadores ainda, se esqueceu? Não me esqueci não, mas eu não tô levando isso muito em consideração por dois motivos. O primeiro motivo é que o próprio time do Vasco parece não estar levando muito a Libertadores em consideração, né? Se a gente for analisar aí a atuação do time nas últimas rodadas, parece que é um time que, sabe, se a vaga cair no colo deles, tudo bem. Mas brigar mesmo, entrar com o espírito de quem tá brigando por uma vagazinha ali na Libertadores, não tem entrado muito não. Principalmente se a gente for considerar o último jogo aí contra o Atlético Paranaense, um jogo terrível, né? Na minha opinião, se eu fosse o técnico do Vasco, a direção, os jogadores, a partir do momento ali, não vou nem dizer quando o time chegou ali nos 43, 44 pontos, que eu já considerei livres do rebaixamento, mas tudo bem, não vou exigir que naquele momento ali. Mas quando conseguiu lá os 47 pontos, foi ali próximo de 10 rodadas para terminar o campeonato, já estava matematicamente garantido na primeira divisão. A partir dali, se o que tinha para disputar era uma vaga na Libertadores, se fosse eu, cara, era cabeça dentro ali, brigar para vencer todos os jogos. E se perder, perdeu, mas partir para cima, né? Porque sabia que para conseguir uma vaga na Libertadores, teria que aumentar o aproveitamento, teria que vencer mais vezes. Eu tentaria botar um time mais para frente. Não foi isso que a gente viu, um time ainda muito receoso, parece que não tirou da cabeça ali o modo fugir para não cair, né? Sempre valorizando mais a não derrota do que a vitória. Chegou a ensaiar um time mais ofensivo, né? Contra o Atlético Mineiro, botou o Evander ali de volante, um time mais para frente, mais ofensivo. Mas aí não deu certo, na primeira tentativa que não deu certo, empatou em casa, já desistiu, já voltou atrás, voltou com aquele time mais retrancado. Quer dizer, o próprio Vasco não tá querendo essa vaga na Libertadores, parece, né? Não tá fazendo questão, pelo menos. Outro motivo é analisando a tabela, né? Se ficar no G7 mesmo, as vagas para Libertadores, ficou muito difícil para o Vasco. Quem está em sétimo lugar é o Flamengo, está com 53 pontos e está com uma vitória a mais que a gente. Quer dizer, em 2 rodadas, a gente tem que tirar 4 pontos de diferença deles, né? Quer dizer, a gente tem que ganhar esses 2 próximos jogos aí e ainda torcer para eles fazerem uma campanha muito ruim nesses 2 próximos jogos. É complicado. Se virar G8 e virar G9, aí fica mais fácil. Aí, esse jogo de hoje, eu acho que nem é tão fundamental assim. A gente pode não vencer o jogo de hoje e mesmo assim,
se os outros times que estiverem aí próximos da gente forem tão incompetentes quanto o Vasco, é capaz até da gente conseguir terminar com uma vaguinha na Libertadores. E assim, claro que eu quero que o Vasco consiga essa vaga na Libertadores. Por mais que não esteja merecendo, na minha opinião, não é nem um time que merece vaga na Libertadores, nem é uma campanha que merece vaga na Libertadores, mas futebol não é só sobre merecimento, tem muito de sorte, casualidade. Então, ó, se cair no nosso colo, ótimo. Ano que vem, a gente não só começa a recuperar aí um prestígio no meio do futebol, né? Disputando a Libertadores, é sempre ali um selo de qualidade para a equipe. Quem sabe com uma direção nova, isso tudo vai ajudando aí a reconstruir a imagem do Vasco, é interessante. É sempre uma fonte de renda também, né? Você está disputando mais um campeonato, é mais ali uma premiação que vem, se você passar de fase e tal. Pode ajudar o Vasco também. Então, óbvio que eu quero torcer. Não sou desses que falam assim, não quero que o Vasco vá porque vai passar vergonha. Gente, isso não é pensamento de clube vencedor. Tem que ir e tentar. E se passar vergonha, passou. Só que passa vergonha quem tenta. Aqui, ao contrário do que muitos dizem aí, o pensamento é sempre positivo. Vamos lá, vamos tentar fazer o melhor. E não ficar preocupado com o pior que pode acontecer. Agora, não dá pra gente também ficar fantasiando que com esse time que tá aí, a gente vai brigar por um título de Libertadores, que é o interesse maior que a gente tem que ter, né? Com o time que a gente tem hoje, não dá para disputar. Achar também que diante da crise financeira, da situação aí política do Vasco, sem saber quem vai ser o presidente ano que vem, a gente vai conseguir se reforçar à altura para disputar uma Libertadores. Tá complicado até de imaginar o Vasco se reforçando, ponto. Quanto mais se reforçando à altura, há tempo aí de brigar com a Libertadores, principalmente considerando que a gente ia para a fase de pré-Libertadores, né? Teria um jogo mata-mata logo ali nas primeiras rodadas da temporada. Então, seria um time do Vasco bem fragilizado que iria disputar essa primeira rodada. Quer dizer, não dá pra gente ter muitas pretensões. Então, apesar de eu querer que o Vasco vá para a Libertadores, vou sempre querer, não vou ficar também me lamentando caso o Vasco não vá. Não é algo que vai tirar minhas noites de sono. Ah, que droga, o Vasco poderia ter ido pela Libertadores e não foi. Quer dizer então que o jogo de hoje não vale nada? Não, claro que não. Amigo, vestiu essa camisa aqui, entrou em campo com a camisa do Vascão, sempre vale a honra do Vasco, o histórico do Vasco aí, tem que entrar para vencer, tem que entrar para honrar a camisa, principalmente quando se trata aí de jogo de Campeonato Brasileiro, jogo contra time grande, o Vasco tem que sempre lutar para melhorar suas estatísticas, né? Por exemplo, o jogo de hoje, o Vasco tá há 17 anos sem vencer o Cruzeiro lá no Mineirão, desde o ano 2000 lá, aquele campeonato, o último campeonato brasileiro do Vascão, semifinal de campeonato, a gente foi lá no Mineirão, venceu de 3-1, quem viveu aquela época não se esquece, quem não viveu não tem como saber como é que foi, outros tempos, Vascão avassalador. Desde aquela época, a gente não venceu o Cruzeiro lá no Mineirão. Já são 10 jogos desde então, foram 8 derrotas e só 2 empates. Quer dizer, isso dá aí a dimensão também da dificuldade que é vencer o jogo de hoje, né? Então, só para quebrar esse tabu aí, já deveria ser motivação suficiente para esse time. Seria uma marca muito importante aí. Apesar de esse time atual é um time que oscila muito, né? Na maior parte do campeonato decepcionou a gente, mas já conseguiu também fazer grandes jogos e quebrar tabus aí de longa data. Conseguimos, por exemplo, vencer o Santos na Vila Belmiro, que a gente não conseguia há mó tempão, acho que há uns 8 anos, se eu não me engano. Agora tem um desafio ainda maior, que é vencer o Cruzeiro lá no Mineirão, e só por isso o jogo já valeria a pena. Agora, não vai ser fácil, né? Que nem eu falei, esse retrospecto já mostra que vai ser um jogo bem complicado de vencer. E aí já sei que vai ter gente falando, não, Felipe, mas o Cruzeiro pode entregar o jogo porque o Atlético Mineiro tá brigando por vaga na Libertadores. Gente, eu não acredito nisso não. Sinceramente, eu sei que já teve casos aí na história recente de clube que, tudo leva a crer que entregou pro outro vencer e derrubar o rival, mas eu particularmente não me enfiaria muito nisso não. Desde pelo menos 2011, quando o Vasco pegou o Palmeiras na reta final da competição ali, faltando umas 3 rodadas, não lembro exatamente, eu fui no Pacaembu ver aquele jogo e eu tava crente que o Palmeiras ia entregar o jogo, né? Porque a gente estava disputando o campeonato com o Corinthians, o Palmeiras já estava praticamente de férias, precisava ganhar um pontinho em 3 rodadas para conseguir se livrar oficialmente do rebaixamento, quer dizer, já tinha se livrado das chances de rebaixamento.
Eu tava certo que o Palmeiras ia dar uma facilitada, o Vasco jogou pra caramba naquele jogo e ainda assim a gente só conseguiu empatar com os caras. Se valesse a regra aí de entregar porque o rival tá na disputa, a gente teria vencido aquele jogo, seria decisivo até para ser campeão brasileiro de 2011 e não fomos. Quem é vascaíno mais antigo aí também e não lembra do campeonato de 92, quadrangular final, última rodada, o Vasco chegou já sem chances de ir pra final, enfrentando o São Paulo e caso perdesse, o São Paulo ia para a final e eliminava o Flamengo. A torcida do Vasco gritou para o Vasco entregar o jogo. Apesar disso, o Vasco foi lá e venceu o São Paulo com o Edmundo, que estava estreando ali no time do Vasco, destruindo na partida. Então, mais um exemplo aí de jogo em que podia ter entregue e não entregou. Então, eu não confio nessa tese, não. E eu já sei que vão falar também assim, ah não, mas o Cruzeiro, ele já está classificado para Libertadores, ele já não disputa mais nada no Brasileirão, então ele pode entrar de corpo mole aí e o Vasco pode se aproveitar disso. Eu também não acredito muito nessa tese não, sabe? Basta ver que o Cruzeiro, depois que venceu a Copa do Brasil e teoricamente passou a não disputar mais nada no Brasileiro, até melhorou o desempenho dele. Por quê? Porque diminui a pressão sobre os jogadores, a própria torcida que antes cobrava passa a apoiar mais, os jogadores ganham confiança também, né? Porque o time acabou de ser campeão. São vários detalhes que ajudam o time a até melhorar de rendimento. Claro, não vão jogar hoje como se fosse uma final, não vão botar o coração na ponta das chuteiras, como se fala, né? E entrar mordendo tudo, querendo a vitória a qualquer custo. Não vão entrar assim. Então, se o Vasco entrar com um espírito mais guerreiro, um espírito de decisão, pode até se sobrepor ao Cruzeiro. Agora, entrar jogando normal, entrar jogando tranquilo e achar que vai ter facilidade porque o Cruzeiro não está disputando mais nada, não vai ser por aí não. Se os dois jogarem sem vontade, desmotivados, aí vai valer mais a categoria individual dos jogadores e nesse quesito eu acho que o Cruzeiro supera o Vasco, né, em termos de jogadores de qualidade. Então, amigo, tem que jogar com garra, com uma garra que não mostrou nos últimos jogos, que nem eu já falei aqui, né? A gente não tem visto o Vasco jogando com uma garra de quem tá brigando por tudo para conseguir essa vaga na Libertadores, né? Se estivesse jogando com essa garra, até botaria o Vasco como favorito para a partida de hoje. Mas como não tá, vai ter que ter uma mudança aí de comportamento para o Vasco realmente ter chances de vencer o jogo hoje. E eu acho que isso a gente vai conseguir ver logo nos primeiros minutos, já na escalação a gente vai sentir se o Vasco vem mesmo para vencer essa partida ou vem só para não fazer feio. Por falar nisso, vamos falar então como vai ser a escalação do Vasco para hoje, a provável escalação do Vasco para hoje. No gol, a gente vai ter o Martin Silva aí, né? Goleiro titular absoluto, apesar de muito contestado por conta dos gols na última partida, ainda é titular absoluto dessa equipe. A gente tem a volta do Madison e do Anderson Martins na defesa, o que traz bastante segurança, né? Principalmente se a gente pensar que a gente vai estar barrando o Gilberto e o Rafael Marques. Em compensação, o Breno se machucou na última partida, não joga mais essa temporada, então a gente vai ter o Paulão ainda na zaga, permanecendo ali na zaga, e na lateral esquerda também, o Henrique vai ser o titular hoje. No meio-campo, é a grande dúvida, é o que vai responder, vai começar a responder se o Vasco hoje vem para ganhar ou vem para não perder, que é saber se o Evander vai entrar nessa equipe aí ou não, né? Eu arrisco dizer que não. Para mim, a equipe deve ser mesmo o Jean, o Wellington, o Nenê, o Paulinho e o Pikachu ou o Wagner ali completando o meu campo. Entre essas duas opções, eu ainda preferia o Pikachu, porque pelo menos traz um pouco mais de velocidade, de mobilidade para o ataque. Por mais que não tenha um grande talento, o Wagner é muito mais talentoso do que o Pikachu, mas não se acertou essa temporada inteira, teve uma temporada inteira para encontrar o seu futebol, não encontrou, não vai ser agora, há 2 jogos de acabar a temporada, que ele vai encontrar, na minha opinião. Então, nenhum dos dois me satisfaz como escalação, nem Pikachu nem Wagner. Se eu fosse o técnico, eu não escolheria nenhum dos dois. Eu tentaria o Matheus ali, que foi titular um mó tempão, não vinha jogando mal, de repente foi barrado e nem mais durante os jogos tem entrado. Ou então, eu avançaria o Evander para jogar naquela posição, né? Se ele quer manter o Wellington e o Jean de cabeça de área para dar mais segurança para a defesa, então adianta o Evander, bota ele jogando ali mais pela ponta, seria outra opção. Não parece que o Zé Ricardo está levando essas opções em consideração para o jogo de hoje. Entre essas duas opções que a gente tem aí, Pikachu e Wagner, que eu já falei, eu optaria pelo Pikachu. Mas eu acho que o Zé Ricardo vai dar mais uma chance para o Wagner aí. Vamos ver se ele surpreende a todos, não é mesmo? Na frente, para completar, vem quem? André Rios,
a gente sabe, esse aí é mais certo do que as duas traves no jogo do Vasco, não é verdade? Enfim, com esse time aí provável que eu falei agora, eu acho que a gente não vai conseguir muita coisa no jogo de hoje não. Vou apostar aqui num empate 0 a 0 em mais um jogo feio do Vasco, que nem eu já comentei aqui, esse time do Vasco é um time que nas horas mais complicadas acaba até surpreendendo a gente, né? Mas dessa vez eu acho que não vai acontecer isso não. Tomara que eu esteja errado, tomara que a gente volte aqui, né? Mais uma vez surpreso com uma grande jogada do Vasco. Eu acho que é bom, né? Importante. Mesmo que a gente não consiga vaga para Libertadores, mesmo que esse time seja todo desmontado ano que vem, que nem tem grandes chances de ser, eu acho que não custa nada para a torcida do Vasco a gente terminar aí com boas atuações, para a gente poder ir para as festas, para o Natal, Ano Novo, com um pouquinho mais de espírito leve e de boas expectativas para o ano que vem. Eu acho que não é pedir demais, né? 2 boas atuações do Vasco hoje e na última rodada contra a Ponte Preta. Boas atuações, não estou falando nem de vitórias, boas atuações, sabe? Para deixar a gente com um espírito mais leve e um pouco mais otimistas para 2018, eu acho que não seria nada mal. Vamos ver como é que vai ser no jogo de hoje. Beleza, galera? Antes de partir, vou deixar mais uma dica para vocês aqui. Um canal novo sobre o Vasco no YouTube. Sempre legal quando aparece mais um canal falando do nosso clube do coração, alimentando essa paixão, fazendo crescer a comunidade vascaína em torno do clube. Isso é sempre muito legal, ainda mais quando vem com promoção. E o canal que eu tô falando, o Somos Gigantes, procura aí no YouTube, eu vou tentar deixar o link aí na descrição, caso não consiga. Somos Gigantes é o nome do canal. Eles estão com uma promoção irada, que é, quando baterem 1.500 inscritos, eles vão sortear uma camisa oficial do Vascão, essa terceira camisa aí, bem bacana. Quase comprei essa camisa na Black Friday agora, no Shop Vasco, só não comprei porque não tinha o meu tamanho. Então agora já estou inscrito no Somos Gigantes e vou concorrer a essa camisa oficial do Vascão aí. Quem sabe eu não ganho, quem sabe você não ganha. Então visitem lá o canal do Somos Gigantes, se inscrevam no canal, porque quando eles chegarem a 1.500 inscritos, eles vão sortear essa camisa. E aí, né, além de ter o conteúdo que eles estão produzindo, estão começando agora, mas o conteúdo é bacana, você ainda vai ter a chance de concorrer a uma camisa oficial do Vascão aí, o que nunca é demais, não é verdade? Então, visitem lá o canal dos caras, não deixem de se inscrever, não deixem de se inscrever nesse canal aqui também, caso vocês não sejam inscritos ainda, dá aquele like para valorizar aqui o nosso vídeo, caso vocês tenham gostado. Não se esqueçam também de voltar mais tarde, porque se tudo der certo, a gente vai estar aqui para comentar o resultado desse Cruzeiro e Vasco. Beleza? Tá combinado então? Tá combinado. A gente vai se falando.